rapaziada, belezinha? Tudo certo com vocês? Espero aí que vocês tenham passado um bom carnaval e um bom feriado. E hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre um assunto que eu considero bastante importante e talvez aí, se não for o mais, pode ser um dos mais frustrantes para os homens no que tange Red Pill ofensiva. Então, inicialmente, queria destacar para vocês que esse vídeo aqui eu não considero PUA, eu considero como Red Pill ofensiva, mesmo ele sendo depois do que eu chamo de conversão e antes de você conseguir, vamos chamar assim, desbloquear a relação sexual. Mas para mim não se trata de PUA, porque o PUA ele se apoia mais em game, chaveco, conversa, que talvez seja você mais emular valor, né? Nesse caso eu considero Red Pill ofensiva e avançada, inclusive, então entendam esse vídeo como uma Red Pill ofensiva avançada, tá? Porque você não, o game justamente não vai ser o suficiente. O motivo pelo qual um dos motivos pelo qual inclusive você tomou o flake dessa garota é também, entre os outros que eu vou destacar, porque talvez você seja precário no seu investimento pessoal e somente o game não vai ser o suficiente para você manter o interesse dela ou prevenir que ela perca o alto interesse por você, tá? Como eu estou comentando para vocês, continuando sobre isso, rapaziada, recentemente eu tenho trazido para vocês alguns vídeos de Red Pill ofensiva, eu falo sobre tudo, né? Black Pill, sobre investimento pessoal, eu comentei um insight que eu tive esses dias, falo sobre Red Pill defensiva, faço alguns vídeos mais sensacionalistas também, como o da Paulina Poriscova, que deu bastante visualização. Então, esses vídeos mais sensacionalistas, eles não ajudam tanto vocês assim, eles são legais para entretenimento, são polêmicos, dão uma boa grana para mim, vocês também gostam, só que não são dicas específicas que vocês possam utilizar para ajudá-los de maneira defensiva ou de maneira ofensiva se relacionando com uma mulher, como nesse caso. Esse caso é ofensiva, né? Segundo ponto que eu quero comentar, também antes de entrar nos tópicos em questão, essa história de que o Shed não precisa de nada disso, o Shed não se importa com isso e etc. Definitivamente. Talvez esses conselhos ou dicas que eu vou passar para vocês, esses tópicos, o Shed não vai precisar deles, porque eles simplesmente têm aparência e para isso basta, porque a aparência de certa forma é status, né? E também pode ser considerado um alto valor, beleza? Mas a questão, rapaziada, é que nós não somos Sheds, cara. Então eu não posso exigir tratamento de Shed se eu não sou um. Então, prosseguindo aqui, eu vou comentar para vocês o que é o flake, porque alguns talvez não conheçam, não sabem o que quer dizer. Flake quer dizer que a garota perdeu o interesse por você, tá? Quer dizer que ela tinha um interesse, esse interesse sumiu e você preferencialmente não conseguiu chegar até a relação sexual. Isso pode ser muito frustrante para o homem, principalmente quando ele tem alto interesse por essa garota. E esse é um dos motivos, inclusive, pelo qual ela vai acabar perdendo interesse por ele, porque você tem muito interesse. É muito estranho isso, né? Contraditório, mas o motivo principal pelo qual a garota vai acabar perdendo atração é porque você tinha muita atração por ela, e isso vai ser muito frustrante, como eu destaquei no começo do vídeo. E aí é um dos motivos pelo qual os caras mais ficam putos com as mulheres, cara. Porque tava tudo dando certo, ela tinha alta atração, ele converteu, significa que você ficou com ela, você também tinha alta atração por ela, né? E aí acabou dando errado, e eu vou identificar para vocês nesse vídeo os motivos pelo qual isso aconteceu, para que, se você já passou, entenda, e para que você não venha passar por isso um dia, beleza? Vamos lá, como eu falei para vocês, rapaziada, para o homem a gente tem que entender o seguinte: não é comum o homem ficar com a mulher que ele quer, é comum o homem ficar com a mulher que ele consegue, beleza? Me acompanharam até aqui? Quando você fica com uma mulher que você tem alto interesse, rapaziada, você está ficando com a mulher que você quer, você conseguiu ficar com a mulher que você quer, o que não é normal. Consequentemente, você não está acostumado com esse nível de mulher. Automaticamente você vai ligar o medo da perda, porque você tem alto interesse por ela. E você não quer que aquilo dê errado, porque você gosta dela, o que é normal. É a garota que você queria, que você às vezes estava tentando, imaginando, e já estava mirando faz tempo. E você conseguiu converter. Justamente por ser a garota que você quer, e o que não é comum de acontecer com os homens, você vai ter medo de que as coisas deem errado, você vai ficar muito preocupado. E justamente essa sua preocupação em tomar cuidado com todas as suas atitudes, o que você fala, pensar 10 vezes no que você está fazendo, no que você vai escrever, como você vai chamar ela para sair, como você vai se comportar, como você vai calibrar o seu auto-interesse, pode ser o motivo pelo qual, consequentemente, ela vai acabar perdendo interesse por você. Porque o motivo pelo qual você está tão preocupado e agindo assim é porque você está com medo. E o medo pode fazer com que ela perda a atração por você, que pode ser expressada através dessas atitudes, em conversação com ela, seja por telefone, pessoalmente, ou principalmente em mensagem de texto. É difícil para o homem conseguir calibrar isso, tá bom? Primeiro ponto, então, primeiro tópico pelo qual a mulher vai perder essa alta atração que ela tinha por você, mesmo depois de você ter convertido, é pelo seu alto interesse por ela, que foi o que eu expliquei. Você vai agir dessa forma, você vai validar ela demais, você vai querer estar perto, você vai querer ver ela mais do que às vezes ela quer ver você, principalmente porque você tem mais testosterona. E não só isso, existem dois fatores aqui que vão jogar contra você, que vão tornar o jogo mais fácil para ela e mais difícil para você, definitivamente, rapaziada. O primeiro é que você tem mais testosterona do que ela, mesmo se ela tiver alta atração por você. É bem provável que você esteja querendo muito mais fazer sexo com ela do que ela com você.
Até porque para a mulher não é incomum ela conseguir até relação sexual ou ficar com os homens que ela quer. Para a mulher o que não é tão comum é ela conseguir relacionamento com os homens que ela quer. Via de regra, generalizando, tá? Os homens transam com as mulheres que eles conseguem e as mulheres namoram com os homens que elas conseguem também. Mas sexualmente para a mulher ela consegue o homem que ela quer, normalmente falando. Para você não. Então essa é outra vantagem que ela tem referente a isso. E o motivo também pelo qual que aquilo é mais raro de acontecer com você do que com ela. Então a sua vontade também vai ser muito maior por isso, pela escassez. Segundo ponto, rapaziada, é que definitivamente não só ela tem mais opções do que você, como também ela tem mais distrações. Ela tem mais amigas, mais hobbies, mais homens, mais caras na friend zone, mais caras também querendo se relacionar efetivamente com ela. Isso vai facilitar o jogo para quê? Para que ela controle o autointeresse dela, comparado com o seu. Para você vai ser mais difícil você conseguir fazer essa calibragem do seu autointeresse para que você não espante ela do que ela fazer contra você. Porque as mulheres funcionam ao contrário. Quanto mais você demonstra seu autointeresse, mais elas vão perder interesse por você. Eu não tenho culpa que elas são assim, entendeu? Por isso que a gente diz que aquela velha história de você tratar uma 5, uma 10 igual você trata uma 5. É a mesma coisa que isso. Só que, como eu falei, isso não é o suficiente, rapaziada. Porque existe uma diferença aqui onde eu quero chegar. No passado não havia mídias sociais. Talvez no passado, só com o game, por exemplo, só com a confiança, fosse o suficiente para você prevenir essa mulher de perder interesse por você, ou de até, às vezes, mantê-lo ou aumentá-lo. Hoje isso não é o suficiente. Porque a forma que ela vai avaliar o seu valor não é só pelo seu chaveco, pela sua personalidade, pela sua confiança ou pelo seu game. É pela sua vida, de um modo geral. Tudo que te abrange na sua vida como homem. Que é expressa onde? Principalmente no Instagram. Então é lá que ela vai conferir o seu alto valor. Mesmo se você tiver um alto valor, entendeu? Na vida real, se você não souber expressar esse valor na mídia social, ou se você não souber como transferi-lo, e ela não conseguir identificá-lo e medi-lo, e presumir que você tem um baixo valor, como homem, isso pode ser o motivo pelo qual ela vai acabar perdendo interesse. Por isso que eu falei, no passado, como não havia Instagram, rapaziada, não só você podia utilizar o game, por exemplo, tá? Ou o modo 2, o PUA, tanto faz a confiança, não só para converter, na hora que você está conversando com a garota, conhecendo ela, como também às vezes para manter o autointeresse dela, através de ligação, através de SMS, trocando uma ideia, tal, procurando, e esse tipo de coisa. Hoje isso funciona ainda? Funciona, mas somente ele não é o suficiente, no passado era. Mesmo que eu fale para vocês, tratar uma garota que para você é uma 9, igual você trataria uma garota que para você é uma 6, isso você não vai conseguir fazer de maneira natural. Para o homem conseguir agir assim naturalmente com a garota que ele quer ficar, ou que ele tem alta atração, levam anos. Levam anos de você se relacionar com esse nível de mulher e conseguir converter esse patamar de mulher consecutivamente durante muito tempo, para que isso se torne natural em você e definitivamente você perca o medo da perda. Isso é uma ocasião para poucos homens que vão conseguir adquirir essa indiferença com mulheres que eles têm alta atração. Principalmente se ele consegue converter esse tipo de mulher, as mulheres que ele quer, consecutivamente, várias vezes. Ou seja, em linhas gerais, foi o que eu falei, não é fácil, não é comum para o homem ficar com a mulher que ele quer. Para que isso se torne natural para esse cara, tem que se tornar comum esse cara ficar com a mulher que ele quer. Então imagine como é difícil isso, é para poucos homens. Muitos vão passar anos e não vão conseguir chegar nesse nível, rapaziada. E os que conseguem, às vezes, literalmente levam anos para chegar nesse nível tão avançado, tá bom? Segundo ponto, pelo qual ela perdeu interesse por você, porque ela tem um alto interesse por você, cara. Como assim ela perdeu interesse por mim porque ela tem um alto interesse por mim? O motivo pelo qual a mulher tem alto interesse por você faz com que você se sinta menos preocupado, com que você abaixe a guarda. E aí, consequentemente, além de já ser difícil para você controlar o seu autointeresse, você tem um motivo a menos para se preocupar, por causa do autointeresse dela. Isso pode fazer com que você deixe seu interesse sair, que é aquela velha história, eu posso ser quem eu sou porque ela está muito afim de mim, eu não tenho que me preocupar. É aí que você definitivamente tem que ficar muito preocupado, porque a chance de dar errado é maior ainda. E de que você vai se frustrar também é grande, porque é uma mulher que você quer muito e ela queria muito você, e você fala, meu, tinha tudo para dar certo, não tinha nada para dar errado, e mesmo assim eu consegui estragar. O que aconteceu? Por isso que eu achei importante fazer esse vídeo e comentar isso para vocês. Então, o fato pelo qual ela tem alto interesse por você faz com que você fique despreocupado, com que você, agora eu não preciso usar todas essas técnicas, essas dicas, essas coisas de manipulação. Posso fazer o que eu quero, chamar ela para sair, não preciso esperar tanto para responder mensagem, falar mais o que eu estou pensando, escrever um parágrafo, mandar áudio de 10 minutos, ligar, falar que eu quero ver ela 1, 2, 3, 4, 5 vezes na semana, porque você quer. Você quer. Por quê? Por causa da testosterona, você quer. Você quer ter relação sexual o mais rápido possível. Só que ela não está na mesma dinâmica como eu expliquei. E aí, mesmo que ela tenha um alto interesse por você, isso não é motivo para você abaixar a sua guarda, para você se tornar vulnerável.
terceiro ponto, rapaziada, que eu quero destacar para vocês, por isso que eu falei que não é pua esse vídeo e que eu considero Red Pill ofensiva. Sem investimento pessoal você não vai conseguir. Eu já fiquei com poucas garotas que eu queria, não é comum acontecer comigo também. E aquela garota que eu comentei pra vocês, que foi o motivo pelo qual eu descobri a Red Pill, por que vocês acham que eu fui descobrir? Porque eu tinha alto interesse por ela. E o game não foi o suficiente para eu conseguir pilotar esse avião, ou o avião que era ela, na verdade, né? Porque era um avião muito pesado pra mim, cara. Era um avião de muito valor pro meu VSM. Com o game eu consegui converter, mas eu não consegui sustentar depois também. Porque sem um investimento pessoal evidente, real, verdadeiro, se você tiver só o pilar, né, a aparência do pilar, que o game é a aparência normalmente, né? Só o game sem investimento pessoal é um pilar vazio por dentro que você está construindo, entendeu? Só isso não vai ser o suficiente para você manter essa garota atraída por você depois que você converteu. Em algum momento esse pilar vai acabar caindo porque o avião é muito pesado para sustentar ele. O pilar é muito fraco para sustentar o avião. Se você não tiver avançado no seu investimento pessoal, nas principais áreas de destaque que eu mencionei, não é uma questão do VSM, tá? Nos seus hobbies, você ser pré-selecionado também, você tem que estar pré-selecionado. Você está com seu shape em dia já, você já está com uma graninha no bolso, ganhando bem ou dedicado na sua profissão, e você também tem a abundância social, sair com seus amigos, é bem provável que só o game, como eu expliquei, não será o suficiente para você conseguir evitar que essa garota perca interesse por você. No passado talvez fosse, porque não existia Instagram. Além dela conferir a sua confiança aparente, ela vai tentar descobrir, vamos ver se ele é isso mesmo que eu estou presumindo que ele seja. Vamos ver se esse valor que ele está demonstrando para mim, ou aparentemente exibindo, expressando, é real mesmo. Aonde que ela vai conferir? Na sua mídia social. Então se você não transferiu essas porra para o Instagram, é bem provável que mesmo assim ela vai acabar perdendo interesse. A única forma para você transferir para a mídia digital é se você também estiver no mundo real. Por isso que eu falei que é uma Red Pill ofensiva. Sem investimento pessoal, definitivamente, você não vai conseguir pilotar o avião, que é essa garota que você tem alta atração por ela. E aí no próximo vídeo, que vai ser a segunda parte, que vai dar também uns 10 minutos e pouco, 12 minutos, tá? Eu vou explicar para vocês qual é a forma, como evitar na prática, quais são as dicas, como que você vai usar principalmente, né, através de que vias e maneiras você vai utilizar o seu investimento pessoal, não só o game e a confiança, porque não é o suficiente, para prevenir que essa garota, que você tem alta atração sexual por ela e ela tem alta atração sexual por você, acabe perdendo esse interesse e aí você se sinta extremamente frustrado e decepcionado. Um abraço.